Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 18 de setembro. Vamos mais uma vez fazer o link entre o momento eleitoral e o momento religioso. Me considero capaz de discernir sobre esses dois campos, tendo visto aqui por viver os dois todos os dias, o social e o espiritual. De forma que o político se enquadra no social, tudo é integrado. Eu considero que nós temos três corpos que devem ser equilibrados: físico, mental e espiritual. O corpo físico, que depois de 80, 100 anos, 120 anos acaba morrendo, né? O mental, que faz com que se acumule e se manifeste as experiências no físico, que vai se acumular as experiências no espiritual. E o cuidado dos três é importante, mesmo sabendo que não é visto da forma como se deveria. E por isso, inclusive, é um dos motivos da nossa conversa, de esclarecimento, mas também dessa alimentação dos três corpos, para que não só tomemos café, almocemos e jantemos, mas também tenhamos esse contato com o Evangelho como alimento do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual. Como já exerci mandato público, fui o vereador mais votado da minha cidade, vivi na vida pública com mais ou menos 14 anos, me sinto preparado para tratar de tal assunto. E como há mais de 6 anos também já tenho esse contato com o Evangelho, também me sinto preparado para tratar do tal assunto também. De forma que não falo em nome de nenhuma religião, de nenhum partido, mas como cidadão que encontra na verdade, na justiça, no amor que é universal e que Jesus Cristo veio nos ajudar a compreender como mestre, professor, filho de Deus, para que a gente possa também ajudar a repassar aos demais. E esse momento de escolhas das lideranças, quem vai nos representar, é muito importante. A gente sabe que o sistema ele já nasceu errado, o sistema é corrupto por natureza, mas assim como nós humanos não somos perfeitos, ele também não é. E assim como nós humanos precisamos estar nos aperfeiçoando sempre, o sistema também precisa. E assim como nós humanos, para nos aperfeiçoar, precisamos encontrar onde é que estão os erros, para a partir dele melhorarmos, o sistema que governa a Terra, o sistema político, também precisa ser encontrado os erros para se aperfeiçoar e melhorar. E aí, nada melhor do que nesse momento de eleições a gente conhecer mais um pouquinho o referente. Até sugiro que vejam os outros áudios desses últimos 30 dias aí que eu trato diretamente sobre essa questão política e religião. É tudo importante, não tem como a gente separar nada. Quem prega a separação, às vezes precisa conhecer mais outros aspectos para compreender melhor, porque faz parte da nossa vida, não tem como a gente excluir. E quando a gente se exclui, a gente acaba deixando que se decidam por a gente, e nós somos parte dessa decisão também, e sofreremos os impactos dela. Né? E aí, mas eu não gosto de política, não me sinto representante, pois dê sua colaboração com o sistema, simplesmente justificando o seu voto. Você está dizendo que não está satisfeito com esse sistema, quando você justifica o voto. Se já pensou se a maioria da população justificasse o voto, qual mensagem estaria dizendo ao sistema? Olha, eu não estou me sentindo representado por nenhum de vocês que se candidataram. Logo, não me sinto apto a votar em ninguém. Estou aqui justificando o voto, confirmando, e com isso estou dizendo que eu preciso que vocês modifiquem, aperfeiçoem, melhorem, me tragam melhores condições de aperfeiçoar o sistema. Inclusive, eu indiquei 3 caminhos para esse aperfeiçoamento. O primeiro é tirar a obrigatoriedade do voto. O segundo seria a de dar uma certa cota de metade para a maioria da população que é de classe média e baixa, para ter a oportunidade de acessar essas vagas compulsoriamente, tendo visto que vai ter a cota, ou seja, necessariamente vão se eleger dessas classes média e baixa, os outros 50% da classe livre, para todos. E um outro aspecto era o preparo, um curso antes para os candidatos de todas as classes, e só quem atingisse 70% de aproveitamento poderia se candidatar. Tendo em vista que hoje isso já é praticado em todos os setores, menos na política. Hoje, para ir para o setor privado, para a empresa precisa ter qualificação para poder desenvolver a função. Para ir para o próprio setor público, no concurso público ou na justiça, por exemplo, precisa se passar também por uma seleção. E só na política é essa bagunça, Ou seja, e essa capacitação não precisa excluir ninguém. A pessoa, independente de ter uma graduação ou ter só o ensino fundamental ou só o ensino médio, ela pode muito bem
se inscrever sim e vai demonstrar sua capacidade na prova, né? E passando-se apta a se candidatar. Ou seja, essa consciência nós precisamos ter, precisamos saber que o sistema ele pode se aperfeiçoar, ele pode melhorar, mas ele só vai fazer isso se nós também, se não estivermos satisfeitos, né? A gente puder dizer, olha, meu voto de insatisfação é esse, é só justificar o voto, para que tenha lá uma quantidade de números de pessoas que só justifiquem, dizem, olha, eu sou cidadão, eu exerço minha cidadania, mas não estou me sentindo representado por ninguém, então logo estou aqui só justificando. E também, se eu me sentir representado por alguém, se eu achar que alguém é digno do meu voto, eu vou lá e voto, confirmo, para que o trabalho seja cada vez melhor daquela pessoa que eu acredito. Uma coisa que tem que se ter cuidado é quando vai para a questão do voto comprado, né? Ou através de um favor de emprego, ou através do próprio dinheiro, ou de qualquer outro benefício. Tem essa delicadeza de quem se deixar ir por esse caminho, para não influenciar outras pessoas aí pelo mesmo caminho que você, para você não ter um pecado drobado, né? Apenas assuma a sua responsabilidade de escolher ir por esse caminho. Se é certo ou errado, não sou eu que vou julgar, é Deus. Se for por boas causas, causa justa, o perdão ou a concessão do bem vai ser cada vez maior. E se for por causas injustas, por corrupção, se prepare que o dano também vai vir. Mas bem, né, dito tudo essa parte introdutória, esses aspectos sociais, políticos e espirituais, vamos ao evangelho de hoje que está lá no livro de São Lucas, que diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio do Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Pois é, Jesus aqui faz essa crítica à sociedade, né? De que às vezes a gente se deixa levar só pelas questões materiais e não conseguimos observar os aspectos santificantes que estão nas obras de Deus. Mas ele diz no final, né? A sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou seja, pelos frutos daquele conhecimento. Tanto é que o nome de Jesus Cristo está aí 2000 anos depois, sendo falado por todos, sendo respeitado por todos. E nesse aspecto político é o que a gente vem trazendo, não é? A gente deve trabalhar sim para aperfeiçoar nosso sistema. É muito complexo criar um novo. Esse que nós estamos com ele foi conquistado a duras penas. A gente sabe quantas pessoas morreram para se instituir um sistema de governança democrática. A gente sabe que concentrar o poder na mão de uma pessoa só de forma definitiva, uma espécie de ditadura, é muito perigoso, dado a imperfeição humana, e o repasse de geração em geração é mais difícil ainda. É claro que se for a vontade de Deus, sob a proteção dele, sempre vai dar certo. Mas aí para isso nós precisamos pedir o intermédio direto de Deus e pedir sua intervenção direta também, né? Para que ele possa nos auxiliar e nos ajudar nessa jornada. Mas de toda forma, o que nós temos hoje é esse sistema democrático que nós devemos rezar pelo seu aperfeiçoamento, que eu falei no início, os caminhos que eu considero ser iniciais para esse aperfeiçoamento, né? Primeiro, o de se eu não acredito no sistema, se eu não me sinto representado, eu vou lá e justifico o voto. Se eu acredito, se eu estou com alguém que eu acho que deve ser votado, deve ser eleito, eu vou lá e voto para ajudar aquela pessoa a continuar exercendo essa representação. Mas se eu só vou votar porque eu fui beneficiado pessoalmente por dinheiro, por algum tipo de corrupção, logo eu devo ter o cuidado de não querer levar outros para esse caminho, sob pena de eu ser o responsável por os pecados, não só de ter colocado aquela pessoa lá, mas também de toda a maldade que aquele que eu ajudei a eleger vinha a fazer. Por quê? Ser responsável pelas maldades posteriores? Porque aquele que eu ajudei a eleger só está lá porque eu ajudei. Logo, o que ele fizer de errado tem culpa indireta minha, né? A natureza divina vai cobrar tudo isso. E quem vai fazer esse julgamento é Deus. Portanto, eu devo ter essas condições, essas cautelas. E nessa reta final, principalmente, e agora vai começar
a entrega dos dinheiros, né? Para a compra dos votos. Então tenham cuidado, né? Vejam bem o que vocês estão fazendo. Ajam com atenção, peçam sabedoria a Deus, ajam com oração. Não veja só o mundo físico, que é aquele onde eu tomo café, almoço, janto e me divirto. Mas veja também, cuide do mundo mental, que é justamente, tem aquelas campanhas de combate ao suicídio. A primeira forma de nós combatermos o suicídio é fazermos as coisas certas. Devemos construir, ajudar a colaborar com a sociedade que possa trazer a verdade, a justiça, o respeito ao livre-arbítrio, ou seja, logo minhas ações não podem atingir negativamente a vida de ninguém. É isso que eu busquei fazer. Quando eu perdi a última eleição para prefeito, eu busquei acertar todas as minhas contas, porque eu tinha esse valor. Minha ação não pode prejudicar ninguém negativamente. É o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, para que a gente seja práticos, não é? Na capacidade que Deus nos dá. Enganar, mentir, corromper, isso não é caminho para ninguém. E não está só na política, não, está em toda a sociedade. Estamos num mundo de imperfeição. Isso não é uma crítica, é apenas um esclarecimento. Mas não é porque nós estamos no mundo de imperfeição que nós devemos desacreditar do mundo. Muito pelo contrário, ele é para ser desse jeito, porque é o lugar onde nós devemos buscar melhorar. Se nós já estivéssemos prontos, 100%, nós já não estaríamos mais aqui. Estaríamos na perfeição de Deus, né? Então, se nós estamos aqui, nós precisamos ter essa consciência e, a partir dela, buscarmos melhorar cada vez mais. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos guarde hoje e sempre. Amém.